seguinte. Adição de arcos, a adição tem a ver com soma, né? Vou somar ou subtrair. Toda vez que a gente fala em adição, é o que? O carro do gás, né? Desculpa aí a propaganda, gente. O carro do gás. Amigo, se manda logo. Muito bem. Pessoal, desculpa a zoada aí, mas a propaganda eu não tenho como. Não tenho como impedir, né? Muito bem. Vejam só. Então, quando eu falo em adição de arcos, eu estou me referindo não só à soma em si, mas também à subtração, né? Porque uma é a operação inversa da outra. Então, quando eu falo em adição, estou falando dos dois, né, ao mesmo tempo. Então, como seria a adição de arcos do seno, cosseno e tangente? Seria a soma dos ângulos, né? Como seria o seno, né, da soma do ângulo A com o ângulo B? Né? Será que o seno de A mais B é a mesma coisa que seno de A mais seno de B? Então, a gente começa com essa perguntinha. Então, a gente tem aqui, será que o seno do ângulo A mais o ângulo B, isso será que é a mesma coisa que calcular o seno de A e calcular o seno de B e somar esses dois valores? Será que é isso? Vamos ver. Vamos responder essa pergunta já já. Antes de responder essa pergunta, lembra que nós temos lá na tabelinha, nessa tabelinha aqui, um ângulo de 30, 45 e 60, né? Então, 30, 45 e 60, se eu combinar a soma entre esses pares de ângulos, eu posso obter outros ângulos, cuja soma eu posso, né, calcular, e, obviamente, calcular o seno e o cosseno desses novos ângulos. Então, pense aqui. Se eu tenho um ângulo de 30, 45 e 60 graus. Então, eu vou somar os pares de ângulos. Por exemplo, se eu somar 30 com 45, eu formo um ângulo de quanto? 75. 75. Opa, já apareceu mais um ângulo aqui diferente, né? Se eu pegar 30 com 60, dá quanto? 90. 90. Só que 90 é um ângulo que é fácil de calcular no ciclo trigonométrico, né? Ele é um desses ângulos que ficam aqui, né? Por exemplo, π sobre 2 é 90 graus. Então, esse aqui, o seno. Quanto é o seno de 90? De 90 graus. Quem se lembra? Quanto é o seno aqui? Vale 1. Vale 1, né? E quanto vale o cosseno aqui? 0. 0, isso. E a tangente, nesse caso aqui, ela existe? É nula. Não, ela não é nula. Ela não existe, tá? Então, veja, 90 graus aqui para a gente não vai ser muito útil, né? Somar 30 com 60. Mas eu posso pegar o 45 e somar com 60. Porque 45 com 30 eu já somei, né? Quanto é 45 mais 60? 105. 105, né? Então, veja que eu já consegui aqui dois ângulos já diferentes que eu não tinha antes. Ó. Então, eu ampliei até agora, só com a soma, eu tinha 3 ângulos, agora eu tenho mais 2. Então, eu já tenho 5 ângulos. Esses 2 ângulos que eu obtive aqui, eu posso calcular o seno, o cosseno e a tangente dele, né, de 75 e também de 105. Tem mais alguma soma possível aqui, desses ângulos? Hein, galera? Tem mais alguma dupla de soma aqui que eu possa dar um número diferente? Pessoal? Não sei, esses ângulos que a gente encontrou agora, eles podem ser somados ou não? Posteriormente, sim, com certeza, né? Eu vou poder somar um com o outro, obviamente, mas veja, 75 mais 105 dá quanto?
180. 180. 180 é o π, né? Então, aqui, quanto vale o seno de 180, ou o π? 0. 0. E o cosseno? Menos 1. Menos 1. E a tangente? 0. 0. Então, 180 aqui, para a gente, somar os dois, não é útil no sentido de somar esses arcos aqui. Porque, por exemplo, 90 e 180 são ângulos bem simples de você calcular, tá certo? Mas, obviamente, sim, você pode somar esses ângulos aqui e obter outros ângulos, caso esse valor dê diferente de 90, 180, 270, né? Se der diferente desse, então ele é bastante útil porque é um ângulo a mais que você calcula. Então, somando dois ângulos desse, acho que todas as somas possíveis estão aqui, concordam? Não poderia somar os 3 ângulos juntos, não? Pode também, pode. Mas vamos nos concentrar primeiro em entender a soma de 2, tá? E aí, você entendendo a soma de 2, a gente pode estender para, né, quantos quiserem, sempre usando esses pares de resultados, né? Sempre pensando em somar 2. Por exemplo, se eu somar 3 ângulos, por exemplo aqui, 30, 45 e 60, eu posso pensar aqui em 30, 45, ver o resultado 75, mais 60. Eu teria uma dupla aqui, eu posso aplicar a formulinha que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então, concentrando nesses 3 ângulos aqui que a gente já tem, 30, 45 e 60, todas as formas de somar esses 3 caras já botei aqui, né? Então, eu consegui 2 ângulos, fora o 90 graus, né? Que já é fácil de calcular. Eu consegui 2 ângulos a mais aqui para a minha tabela. Vamos agora fazer a subtração entre eles, né? Então, por exemplo, eu posso pegar o 45 graus e subtrair 30. Isso dá quanto? 15. 15 graus. Opa, achei um outro ângulo diferente aqui, não tem na tabela. 15 graus, né? O que eu posso subtrair mais? Eu posso subtrair 60, subtrair 30. Isso dá quanto? 30. 30. Não mudou muito, né? Então, essa subtração aqui não foi exatamente útil. Qual outra subtração que eu posso fazer? 60 graus menos 45 graus. E dá quanto? 25. Quanto? 15. 15. Bom, Dá- então, na verdade, aqui eu só consegui mais um ângulo diferente, né? Que é o de 15. E, obviamente, a gente pode somar esse 15 com 75, com 105. Eu posso fazer outras combinações aqui. Mas eu quero mostrar que só nessa tabelinha com os 3 ângulos, 30, 45 e 60, eu consegui mais 3 ângulos diferentes para poder fazer o cálculo deles do seno, cosseno e tangente. Tudo bem até aqui? Então, é essa combinação de soma e Tá dando pra subtração entender. aqui. Oi? Eu Não falei que entendi. tá dando pra entender. Ah, sim. Tá dando sim ou não? Eu só não entendi essa parte. Tá sim. Ah, tá. Obrigado. Então, veja só. Por que eu estou falando disso? Porque a gente, como a gente consegue obter, né, somando 2 ângulos, consegue obter ângulos diferentes dos que aparecem na tabela, então esse é um tipo de ferramenta bastante útil para a gente calcular outros ângulos, né, que não esses fundamentais aqui de 30, 45 e 60, tá bom? E por somar ou subtrair, a gente está entendendo isso como sendo uma adição de arcos, tá bom? Então, voltando aqui ao nosso seno de A mais B, né? Será que isso aqui é a mesma coisa que seno de A mais seno de B? Então, vamos trabalhar nessa aqui. Então, muito bem. Se isso aqui for verdade, então facilita muito, né? Seno de A mais B, se eu somar aqui seno de 75, então deve ser igual a seno de 45 mais seno de 30. Né? Se for verdade, facilita, né? Mas vamos fazer um teste. Vamos supor
que o ângulo A seja π e o ângulo B seja π sobre 2. Tá bom? Vamos atribuir um valor e vamos fazer essa conta, ver se funciona, tá bom? Então, aqui eu teria, aplicando essa soma, essa igualdade que eu escrevi para vocês, então eu teria como? Eu teria aqui o seno de π mais π sobre 2. Isso aqui seria a mesma coisa que o seno de π mais o seno de π sobre 2. Tudo bem? Tranquilo até agora? Por que eu estou pegando π e π sobre 2? Porque π é 180 e π sobre 2 é 90. São dois ângulos que a gente viu aqui, ó, que são bastante simples de fazer o cálculo, né? Então, aqui o seno de π, alguém já mencionou anteriormente, eu perguntei, dá 0. O seno de 180, o seno de 90, né, que é π sobre 2, ele dá 1, né? Então, são valores bem fáceis de a gente obter aqui no círculo trigonométrico. Por isso que a gente escolheu eles para fazer a nossa verificação aqui, tá bom? Foi por essa razão, para pegar uma coisa bem conhecida, bem simples, que é para entender o raciocínio. Se servir para esses dois caras, possivelmente deve servir para todo mundo. Então, vamos começar com os caras que são fáceis de calcular. Quem acha que isso aqui é verdade? Quem acha aí que o seno de π mais π sobre 2 é a mesma coisa que o seno de π mais o seno de π sobre 2? Quem acha que é verdade? Pode repetir, professor. A pergunta é, o seno de π mais π sobre 2 é a mesma coisa que seno de π mais seno de π sobre 2? Isso aqui é verdade ou não para você? Vamos lá, escrevam aí. Se acha que é verdadeiro, bote verdadeiro. Se acha que é falso, coloque falso aí no chat, né? Verdadeiro, verdade. Vamos lá. Vamos ver. Depois que está escrito, né, a gente vai conferir e quem acertar recebe os créditos, né? E está registrado. Então, Juliano, José Wilson, todo mundo acha que é verdade. Alguém discorda? Verdadeiro, verdadeiro? Por que você perguntaria se é verdadeiro? Tipo, não sei. Acho que se fosse verdadeiro você não perguntaria, mas eu não estou em dúvida ainda. Não, eu pergunto se é verdadeiro ou se é falso, né? Não tem. Eu quero saber, para você, Thaísa, é verdade ou não? Olha, professor, eu não sei, professor. Já falei que eu não sei, tô em dúvida. Olha, você tem 50% de chance de acertar se você chutar. Se você tiver um argumento, beleza. Se não tiver, pelo menos chute. Se eu não sei, essa é a questão, né, Luiz? Ó, você, Maria, vai com as outras. Eu não tô botando verdade, então eu vou em verdade também. Já que eu não tenho uma opinião formada. Muito bem, obrigado. Muita gente, né, colocou o seu voto aí. Vamos verificar, né? Muito bem. Vou começar calculando aqui pelo lado direito aqui, para poder a gente, né, que a gente já conhece esses valores. Então, aqui no lado direito, nós temos, vou escrever aqui, seno de π. Vamos voltar aqui no nosso seno de π. Lembrando que o eixo do seno é o eixo y, né? E quando o ângulo é π, quanto vale o seno dele? Lembrando que a gente tem que olhar aqui, ó, no eixo y, tem que olhar aqui, nesse ponto, no valor de π aqui, quanto é o seno dele aqui, ó? Quanto é o seno de π? 0. O seno de π vale 0, muito bem, Matheus. Então, o seno de π aqui vai... Cadê? Oxe. Seno de π, 0. Mais... Vamos agora calcular o seno de π sobre 2. Então, o seno de π sobre 2 é aqui, ó. Π sobre 2 está aqui em cima. Quanto é o seno de π sobre 2? 1. 1. Ótimo. Então, eu tenho que, até agora, o seno de π mais π sobre 2 é igual a seno de π, que é 0, mais seno de π sobre 2, que é 1. Então, aqui eu tenho que esse seno aí de π
mais π sobre 2. Ele está dando 0 mais 1, 1. Guarda essa informação. Muito bem. Vamos agora calcular esse negócio aqui. Eu não posso, esses dois valores aqui, né, de π mais π sobre 2, são dois valores conhecidos. Eu posso somá-los, né? Então, vamos verificar se o resultado que der aqui dentro, o seno desse ângulo, se ele vai ser 1 ou não. Vamos ver, né? Pelo que a maioria disse, vai ser sim, né? Vai ser 1, vai ser verdadeiro, então nossa vida vai ser muito mais facilitada. Vamos somar π com π sobre 2. Lembrando, olha o nivelamento. Eu tenho uma soma de frações. O númerozinho que está embaixo do π é 1, então calculando o MMC, de novo. Então, muito bem, vamos aqui. Ó. Quanto é o MMC entre 2 e 1? Olha o nivelamento. 2. 2, né? Então, 2 dividido por 1 aqui dá 2 vezes π, dá 2π. Mais 2 dividido por 2 dá 1 vezes π. Ah, meu Deus. O homem resolveu passar aqui 2 vezes. Os alunos já decoraram, meu amigo. Ninguém vai comprar gás. Aff, mano. Gente, ninguém merece o gás passando 2 vezes na minha aula. Vai voltando aí. Homem, vai embora, homem. Enfim. 2π mais π, quanto é que dá? 3π. 3π, muito bem. 3π sobre 2. Então, π mais π sobre 2, na verdade, é 3π sobre 2, né? Então, será que isso é implicância comigo? Só pode ser. Eu ouço. Então, será que realmente dá 1? Vamos lá, vamos calcular 3π sobre 2. Ele é aquele aqui, ó. Olha aqui, ângulo fácil. 3π sobre 2. Quanto é o seno de 3π sobre 2? Menos 1. Menos 1. Perfeito. Então, do lado esquerdo da igualdade, eu tenho menos 1. E do lado direito eu tenho 1. Menos 1 é igual a 1? Não, é diferente. Então, qual é a conclusão? Eu falei que o senhor não perguntaria se era verdadeiro, se não é fácil. Então, qual é a pergunta, então? Qual é a conclusão? Essa igualdade aqui, ela é verdadeira ou ela é falsa? Falsa. Falsa, muito bem. Isso aqui é falso, tá bom? Por esta razão. Aqui, ó, a gente fez um teste, né, com valores bem simples. Eu peguei 2 valores que são muito fáceis da gente calcular aqui usando o ciclo trigonométrico, que são os valores que estão nesses pontos aqui, ó. No ponto A, B, C e D, né, que são os ângulos de 0, 90, 180, 270, ok? Ou 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2. Peguei um exemplo bem simples, que é para a gente não ter dificuldade em calcular, tá? E aí fizemos o teste. Vamos verificar se isso é verdade. Então, infelizmente, não é. Né? Ninguém quis arriscar ser falso. Gente, vocês têm que ser corajosos. Deem a cara, a tapa, ó. Porque você imagine se fosse um bolão, valesse aquele prêmio bacana. Então, quem arriscou dizer é falso, que ninguém falou até aqui, né? Ou falou? Estão vendo aqui? Não, ninguém falou se era falso, não. Todo mundo disse que era verdadeiro. Se fosse verdadeiro, vocês iam ter que dividir o prêmio com essa galera todinha. Imagine. Né? Imagine. Se tivesse alguém dito assim, é falso, olha, ganhar o prêmio. Pelo menos a minha lógica estava certa. É que nem ganhar uma Mega Sena sozinho, imagine. Então, muito bem, gente. Oi, alguém falou alguma coisa aí? Eu suspeitava que era falso pelo fato da... mas agora não, já. Isso agora já foi, filho. Você tinha que ter acreditado. Eu disse que pelo menos a minha lógica tinha ainda sido certa. Eu só não segui mesmo. Tem que ter antes, né? Antes de revelar o segredo. Então, gente, olha. Seno de A mais B, né? Seno de soma de 2 ângulos aqui, não é o seno de A mais o seno de B, tá? E a gente vai mostrar
Né? Já mostrou aqui que não é, com um exemplo bem simples. É falso. Tá, se não é isso, o que é então? Né? Na verdade. Então, vamos aqui ver o que é então. Então, vimos aqui que é falso, né? Você vê, essa conta está feita na matéria para vocês, né? Então, com essa sentença aqui, ela não é verdadeira, né? Para qualquer número real A e B. Muito bem. Então, se não é, o que é verdadeiro, então? Temos aqui seis formulinhas, né? Que são as fórmulas de adição de árcos. Então, na verdade, o seno de A mais B é igual a o seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes o cosseno de A. Então, essa expressão agora aqui está correta. Se a gente aplicar isso, fazer o teste lá com aqueles valores, vai dar verdadeiro. Tá bom? E aí eu falei para vocês que a adição, eu estou falando ao mesmo tempo de somar ou subtrair. Então, seno de A mais B está aqui a formulinha. Seno de A menos B vai ser o seno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de B vezes o cosseno de A. Tá? E aí, quanto é o cosseno dessa soma? O cosseno de A mais B. Né? Vai ser... Como não valeu para o seno, obviamente não vai valer para o cosseno, que é muito similar aos cálculos. Né? Então, também o cosseno de A mais B não é cosseno de A mais cosseno de B. Não é. Então, também não vale para o cosseno, tá? Então, como é o cosseno de A mais B? Cosseno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de A vezes o seno de B, tá? E o cosseno de A menos B vai ser o cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B. E a tangente aí? Tangente também entra. Tangente de A mais B é tangente de A mais tangente de B dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E a tangente de A menos B vai ser tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Então, assim, eu já estou imaginando aquelas carinhas assim. Eu vou ter que decorar tudo isso. Vamos pensar numa forma de lembrar disso sempre, tá bom? Antes de fazer as rugas nas testes assim, né? Olha só. Vamos olhar para o que temos aqui. Olhando para o seno de A mais B e seno de A menos B, observe que esse sinal no meio da coisa aqui, ó, é igual para o seno. Então, seno de A mais B vai ter um mais aqui. Seno de A menos B vai ter um menos. De A menos B vai ter um menos aqui. Então, a primeira coisa que você vai... Opa! Para o seno, esse sinal que aparece aqui dentro, ele aparece aqui também. Primeira coisa para você associar. Tranquilo? Vamos lá. Vamos olhar para o cosseno. Olha para o mesmo sinal, né? O cosseno de A mais B aparece um menos aqui, ó. É o sinal ao contrário. O cosseno de A menos B, aparece um menos aqui e um mais aqui, ó. Já no cosseno, o sinal troca. Seno mantém, cosseno troca. Aqui, olhando para o sinal aqui. Tudo bem aqui? Na tangente, é a mesma ideia do seno. A tangente aqui no A mais B, fica um A mais B aqui em cima. E no A menos B, fica um menos aqui em cima. Tá? Aí o que vai trocar? Esse sinal aqui da tangente de A mais B em cima fica igual e embaixo troca. Na A menos B em cima fica igual e embaixo troca. Então, se você associar, né, já diminui mais, o sinal já sai. Seno mantém, cosseno troca. Vamos lá, outra coisa. Veja que eu sempre, para o seno aqui, eu multiplico o seno com cosseno. Nos dois casos aqui, ó. Seno e cosseno. Como eu multiplico isso? No começo. Então, veja que o A vem primeiro que o B, né? Só para você associar organizando. Então, fica seno A, cosseno B. E aí, depois inverte. Seno B, cosseno A. Então, aqui também, ó. Seno A, cosseno B. Depois inverte. Seno B, cosseno A. Então, no seno, né, essa primeira multiplicação é seno desse com o cosseno do outro. Seno, cosseno. E depois inverte, ó. Seno B, cosseno A. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. Então, para o seno, mantém o sinal. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. Então, nos dois casos aqui, ó. Então, você já grava menos coisa, ó.
né? Na formulinha. Vamos para o cosseno. Já vimos que o cosseno, o sinal aqui, ele troca, né, na formulinha. Então fica alternado, já sabe disso. Aí o cosseno é cosseno, cosseno, seno, seno. Olha aí. Cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Então o cosseno é o melhor. Primeiro o cosseno, multiplica os cossenos, e depois multiplica os senos. Pronto. Olha aí que fácil, né? Então veja que o seno é seno A, seno e cosseno, né? E aqui inverte. E o cosseno é cosseno, multiplica os cossenos, cosseno A, cosseno B, depois seno A, seno B. Nos dois casos aqui, ó. Joia? Então, se você buscar essas características, você não precisa gravar todas as fórmulas. Você já sabe, por exemplo, você grava a primeira, por exemplo. E as outras, você já associa com esses pontos que eu estou chamando a atenção. Aí você monta o resto tranquilamente. Vamos olhar para a tangente. Então, tangente, já olhando para o sinal, né? Em cima é igual, né? Nos dois casos, e embaixo é que inverte. Então, tangente de A mais B, em cima tem tangente de A mais tangente de B. Olha aí. Tangente de A menos B, em cima tem tangente de A menos tangente de B. Então, na tangente vai aparecer tangente de A mais tangente de B em cima, na soma, e na subtração, né, vai aparecer tangente de A menos tangente de B. Aí, embaixo, se já olhamos o sinal, né, que ele é o contrário do de cima, aí sempre tem um, menos ou mais, né? Então, tem um aqui. E aí você vai multiplicar as tangentes. Em cima soma, embaixo multiplica, né? E aí você tem sempre um mais ou um menos, dependendo se for mais aqui, a tangente de A mais B fica 1 menos, o tangente de A menos B fica 1 mais. Tá? Então, se a gente for gravar associando essas ideias que eu mostrei, você não tem que decorar tudo pelo pé. Você, um só, você é fácil de lembrar, e aí você consegue montar os demais. Tá bom? Então, essas formulinhas são extremamente úteis para o cálculo de outros ângulos para além do 30, 45 e 60 que a gente calculava até então, naquela tabelinha. Tudo bem? Alguma perguntinha? Não, Não. Não, tudo bem, tranquilo, né? Então, olha só. tudo. Vamos usar essas formulinhas, né, a partir de agora, para sempre que aparecer ângulos que não sejam 30, 45, 60, mas que eles venham, né, dessa combinação de somando dois desses caras. Por exemplo, pode aparecer 75, 105 e 15, né? Inicialmente usando só esses três ângulos aqui que a gente tem na tabelinha. Então já apareceu mais três ângulos diferentes, né? E aí, se a gente traz para o ciclo trigonométrico, isso se amplia muito, que eu tenho 30, 45, 60 no primeiro quadrante, já apareceu 15 e 75, já apareceu mais dois aqui, ó. Então, vão ter 5 ângulos aqui, mais, possivelmente, 5 no segundo quadrante, mais 5 aqui e mais 5 aqui, ó. Olha quanto amplia, né? Então, eu adicionei 2 aqui, vai aparecer 2 no segundo quadrante, 2 no terceiro e 2 no quarto. Olha quanto amplia a quantidade de ângulos que a gente pode calcular usando 30, 45, 60 e a combinação, né, entre eles, né, da soma e da subtração. Belezinha? Então, muito bem. Obrigado por assistir. Bom estudo.